GB Fire Go! X-Men! Voltamos a falar de X-Men. Aqui a gente volta a falar do último App Collection adquirido, né? Que é aquele O Destino da Fênix. Que ele vai englobar essa parte, né? Da saga da Fênix Negra. Mas vai também pegar, né, o tema do programa de hoje, que é os Dias de Futuro Esquecido, entre outras histórias, é claro. Gostaria de fazer uma menção especial também ao canal podcast Utopia X, ao Henrique, o Caio e a Letícia. Esses programas são meras inspirações no que eles fazem lá. São um pessoal muito fera, né? E principalmente, acho que o Caio começou uma série agora que ele começa a falar também lá das séries, das primeiras edições do Stan Lee e do Kirby, né? E se você ouvir o programa dele em comparação com o meu, você vai ver, né, quem leu de verdade e quem leu na má vontade aqui, né? O programa dele ficou super recheado e super completão, né? Então, quer ver uma coisa completa? Escute o Utopia X. Quer ouvir uma versão super resumida e bem monocromática? Você ouve aqui o GB Fire. Dito isso, vamos lá pro tema de hoje. Nas edições anteriores, Kitty Pryde estava sentadinha na escada esperando os X-Men voltar, do que foi talvez a coisa mais lastimável que já aconteceu com os X-Men, a morte da Jean Grey, da Fênix. E por consequente também ali no velório já o Ciclope sai do time, fala, vou me aposentar e sai fora. Então a gente volta, né? E volta num clima melancólico. A galera treina ali na sala de perigo e tal, mas todo mundo tá com suas reflexões do que se passou, né? Foi muito pesado, né? Sua melhor amiga ser possuída por um demônio galáctico e sideral e ele se matar para salvar a todos. E quem não tá melancólico é a Kitty Pryde, que pouco conhecia a Jean, quase não conhecia nada. E ela tá ali no meio dos X-Men, uns heróis que ela gosta de ver no jornal, e agora ela é parte ali, né? E ela quer treinar, ela quer se enturmar. Dito isso, ela tem que começar a treinar, mas ela não vai direto para a sala de perigo. Aí eles tiveram a grande ideia de colocar ela num exercício físico mais rotineiro, que é o balé, né, com a professora Stevie Hunter. Quem apresenta é a Aurora Monroe, a Tempestade, né, que também é amiga da Stevie. Então a Stevie vai começar a participar um pouco ali de coadjuvante das histórias, assim como a Moira MacTaggert foi por um tempo, né, uma coadjuvante humana ali. Humana entre aspas, para quem entendeu. Mas a Stevie começa a ser essa parte humana, né, das histórias. E a Kitty vai ter esse lado também jovial, né, tendo essas histórias ali no balé ou em qualquer outro lugar com a Stevie. Aqui, gente, nessa parte da história, bastidores. O Claremont e o Byrne já estavam assim brigando pra um cacete, né, de que direção devia tomar essa história. E até nas entrevistas de hoje em dia você vê assim que um xinga sutilmente o outro. O Claremont ele trata como mais um respeitinho, assim, sabe? Tipo, o que eu e o John fizemos foi maravilhoso, porque a gente conversava, blá blá blá. O John Byrne já chega na patada, tipo, a jornada sexual do Claremont não me pegava, então eu tô fora. Então é cheia de uns comentários ácidos, mas a gente conseguia ver isso nas páginas nessa parte. Eu vou citar aqui, eu acho que duas. Uma é essa do Colossus. Ele tem uma edição que ele começa arrancando uma árvore
do chão, um tronco de árvore do chão. E ele tava ali querendo fazer um campo, né, para plantar e tal. E o seguinte, aparentemente no roteiro tava outra coisa, sei lá, Colossus plantando. Aí o John Byrne vai lá e altera esse roteiro propositalmente e faz o Colossus arrancando esse galho de árvore para ter espaço para fazer a plantação. Aí quando chega o Claremont volta para escrever os diálogos em cima do desenho do John Byrne, ele olha assim, puta, que filho da puta, vou fuder. Aí ele pega e escreve assim, ó, certamente deveria ter meios melhores para arrancar uma árvore, mas cá estou, sabe? E você começa a notar isso, tipo, que o desenho ele é tão fenomenal, mas ele às vezes destoa com o diálogo, tá? Então várias dessas coisinhas começam a aparecer nessa parte da história. Mas o que é mais interessante mesmo é, né, as 2 edições que compõem Os Dias de Futuro Esquecido. Todo mundo fala saga, né? A saga do Futuro Esquecido, mas ninguém lembra que é só 2 edições. Então, isso vai marcar o fim da parceria dos dois, que ali culmina assim no tipo, chega pros dois, né? Vamos separar. Mas é interessante, né? Que eles reformulam total ali a linha do X-Men juntos. E eles fazem coisas gigantescas que pautam o X-Men e outras coisas, né? Outras obras até hoje. E eles fizeram tudo ali junto, né? Brigando. E culmina, né? Tipo, talvez a maior colaboração para ficção científica ali da história dos gibis, que é essa saga do Dias de Futuro Esquecido. Para quem assistiu o filme sabe, né? Para quem nunca leu o quadrinho, é a saga que vai começar a envolver com viagem no tempo e alteração de passado, né? Porque a história começa, né, com aquela capa fatídica de todo mundo morto e o Wolverine e a Kitty fugindo. E é isso, começa nesse futuro distópico, onde as sentinelas venceram. Isso já é dado um pouco de tease, hint ou dicas durante as outras histórias. Por exemplo, na saga da Fênix Negra, o senador Kelly estava lá no Clube do Inferno, né? E quando deu toda aquela confusão, você vê a aproximação do Sebastian Shaw e fala, acho que a gente devia reativar o programa Sentinela, né? Então essa parada de caça os mutantes já vem meio que engrenando. E não engrena, ele pula já lá no futuro e fala, fudeu mesmo. Tudo aquilo engrenou uma hora e fudeu, né? Por quê? Tá todo mundo morto, a Kitty caminha sobre um campo cheio das lápides e você vê um monte de gente lá morta, com os nomes lá, Ciclope, Jean, e tem nomes de outros super-heróis do universo Marvel, que nem o Quarteto Fantástico. E quando ela chega assim num campo de concentração, onde mutantes são concentrados, presos e encolerados, literalmente encolerados, porque a cólera inibe os poderes, você vê ali que quem tá vivo é só a Tempestade, o Colossus e o Magneto, que perdeu as pernas. Ele tá tetraplégico e anda numa cadeira de rodas que nem o Xavier. É tipo uma rima visual de quebra de expectativa, assim. Muito boa. E tem outra mutante chamada Rachel ali, e que ela é casada com o Franklin Richards, né? O filho do Quarteto Fantástico. Então a gente acorda nesse futuro distópico, tudo fodido. E eles têm um plano, que é mandar a Kitty de volta no passado, pelos poderes dessa Rachel, que depois a gente vai descobrir que é a Rachel Summers, né? Uma filha da Jean e do Ciclope. Mas eu nem lembro se nessa história é falado, acho que é só dito que é Rachel. Mas fica nessa dúvida, alguém me corrige aí. E então eles têm. E isso funciona, que nem no filme, né? Só que no filme quem volta é o Wolverine. Mas a Kitty volta e ela
possui o próprio corpo no passado, que nem foi no filme com o Wolverine. E ela ali, né, acorda, explica pros mutantes da nossa era, né, que, fudeu, bababá, o senador Kelly veio ao poder, conseguiu pôr o ato mutante em vigor, que, né, foi o começo da caça dos mutantes, mas fudeu mesmo é quando a Mística vai lá e mata o senador Kelly, né, que daí desemboca toda a caça mutante. E a gente devia evitar isso. A gente devia evitar que a Mística mate o senador Kelly, que é isso que vai despertar o ódio mutante em seu fervor. E também isso já é uma dica que foi dando nos relatos passados, né? Porque a Mística vai angariando aqueles mutantes, que vai formando a nova Irmandade Mutante, né? Por exemplo, tem o Bob que escapa da prisão, tem o Pyro ali, né? Então você vai vendo todo esse tipo de coisa. Até que vai rolar essa missão mesmo. Eles vão até onde o senador Kelly tá. E em paralelo, às vezes corta a cena de volta pro futuro. Onde no futuro eles estão tentando fugir das sentinelas. E, cara, é muito foda porque os sentinelas vão matando os mutantes velhos, né, por assim dizer, um por um. Tem a cena clássica, né, que foi pra capa, do Sentinela desintegrando o Wolverine com um raio de mão ali. Então tem esse desenrolo ali com a nova Irmandade Mutante dos mutantes, tentando matar o Senador Kelly, os X-Men tentando não deixar que isso aconteça, e no último momento ali a Sina vai jogar uma flechada no senador Kelly com uma besta e a Kitty ela consegue tirar isso, né, da mão dela, então impede o assassinato. Então isso induz a nosso pensamento que sim, o futuro foi alterado, né, então não deixou aquilo de acontecer. Mas a gente não tem essa confirmação agora, porque a Kitty velha, ela para de possuir a Kitty nova, né? E a Kitty nova acorda. O senador Kelly tá vivo, mas ele não leva tão na boa essa tentativa de assassinato dele. Tanto que a gente vê ele se encontrando com o Peter Garrinch, né? Que é aquele algoz lá dos Vingadores, que sempre tá incomodando os Vingadores. E tem isso, né? Então, tipo, fica, ele ainda pode ser um problema, mas talvez não seja aquele problemão que foi no futuro. Então, assim termina, né, a saga, entre aspas, do Dias de Futuro Esquecido. Eu nem preciso dizer que essa história é influente tanto para os filmes, né? Que teve um filme do Dias de Futuro Esquecido, mas tem muitos, você vê paralelos com várias outras obras, né, de viagem no tempo. Por exemplo, o Exterminador do Futuro, né, que parece, assim, claramente uma inspiração em Dias do Futuro Esquecido. Também, né, que título maravilhoso, Dias de um Futuro Esquecido. Ou seja, quando a Kitty alterou o passado, aquele futuro não existia mais. Ou seja, esses dias desse futuro, ele foi esquecido, né? Então, eu acho um título muito criativo, né? Para ser só um título. No inglês fica Days of Future Past, né? Que seria mais ou menos os dias do futuro que passou. É a mesma coisa, né? Um dia que passou, né? Mas tem essa anedota, né? De um futuro que passou. Então, isso é contraditório. Então no inglês tem também essa brincadeira um pouco diferente, mas ainda assim fenomenal. Vale aqui também dizer mais uma tretas de bastidores, né? Tem uma hora que a Tempestade do Futuro vai invadir um prédio. Então no roteiro o Chris Claremont escreveu: a Tempestade abre a parada. No desenho, o John Byrne vai lá e muda. Ele fala, o Wolverine consegue tirar aqui com a garra dele o trinco da porta e abre. E daí, cara, o Claremont, quando chegou isso pra ele pediu pra outro desenhista desenhar em cima do Wolverine entrando.
você vê claramente que o desenho ali tá meio torto, distorcido, né? O que seria a Tempestade entrando vira um Wolverine meio estranho. E a Tempestade fala assim, ainda bem que eu consegui entrar antes do Wolverine e eu não perdi a prática, sabe? E dizem que isso que foi a gota da água pro Byrne sair, assim, tipo, o cara vai lá e altera meu desenho, tô fora. Terminada essa parceria, né, o John Byrne vai assumir o Quarteto Fantástico. Se você acompanha aqui o Gibify, ele faz uma cobertura completa dessa fase do John Byrne. Nos programas atrás aí já se iniciou essa saga aí do John Byrne, e muito provavelmente nos próximos programas vai estar terminando a fase do John Byrne no Quarteto Fantástico, que dialoga de uma certa maneira com essa fase do John Byrne no X-Men, tá? Na saída do John Byrne, vai ter outros desenhistas ali complementando umas pequenas sagas, tá? Vai ter umas historinhas ali da Kitty enfrentando o monstro, vai ter a Ororo encontrando o T'Challa lá na África, sabe? Deixa eu ver o que mais que era... antes de ir para os novos desenhistas, é importante falar que você vê que a Mística tem um papo com o Noturno, falando assim, então você acha que você é filho daquela cigana? Acho que você devia perguntar para ela qual é a sua verdadeira... seus verdadeiros pais, né? Porque o Noturno fica falando, nossa, a gente é igual, eu e a Mística. A gente tem a pele azul e tem o olho amarelo, né? Nossa, como é... Então ele tenta indagar isso e a Mística fala assim, mas eu sei muito mais do que você acha que sabe. Então tem um pouco disso, tá? Na época, é sabido que o Claremont queria fazer que o Noturno fosse filho da Mística com a Sina. Então a Mística ia se tornar um homem, né? Vou usar o poder de transmutação dela para se tornar um homem, engravidar a Sina e ter o Noturno, tá? Naquela época começo dos anos 80, isso foi dado como loucura e os editores barraram, não deixaram ele fazer isso. Na verdade, ao longo dos anos, essa história ela foi falada, né, foi em entrevistas que o Claremont queria fazer isso, e por muito tempo ela foi assim, quista como piada, né? Tipo, nossa, o Claremont tava doidão. Todo mundo falava, nossa, que é isso? Impossível, né? Mas, olha só como é foda. A cabeça foi mudando. Ao longo dos anos, essa parada de representatividade, né? Então, a Mística seria esse sonho de transexualidade vivida no gibi, né? Então, o pensamento do público foi mudando e a percepção de uma recepção disso também foi mudando. Então, hoje, estou gravando isso em janeiro de 2024, isso já foi reticonizado para realmente ter acontecido. Tá? É um pouco de spoiler, eu sei, mas foda-se, é importante falar que o Claremont pensou nisso nos anos 80 e só 40 anos depois o público viu que a ideia do Claremont não era tão louca, mas sim uma necessidade de estar printada num gibi, né? É uma coisa que deve ser falada, é uma coisa que deve ser representada mesmo em fantasia, tá? Então, 40 anos depois, isso foi um marco, né, para saber que até as ideias tantas ideias que foram publicadas e as ideias barradas do Claremont eram revolucionárias. O James Gunn, diretor de Guardiões da Galáxia, tem razão. O Claremont mudou para sempre a história dos super-heróis e principalmente dos gibis, né? Ele revolucionou para sempre. Ele mudou o mundo para sempre. Então, se você vai na Comic Con CCXP 2024, dá um abraço nele, agradece, fala, puta merda, que trabalho você fez. Acho daí que é importante, vai ter algumas histórias, né, no Marvel Teen Ups.
Acho que é legal falar dessa história, né, da Ororo encontrando com o T'Challa no Marvel Team Up, né? Então, se você sabe o suficiente, você sabe que eles vão casar um dia. Isso é bem doido. Então essa ideia saiu do Claremont e do Byrne nesse Marvel Team Up, onde eles encontram, faz uma missãozinha lá na África e depois também faz uma missãozinha nos dias atuais, né? Então começa já um flerte com esse casamento já aqui nos anos 80. E depois tem a entrada do Sr. Cockrum de volta nos desenhos. Então o Cockrum já começa a fazer umas coisas legais ali com o Chris Claremont. Os desenhos do Cockrum estão fenomenal, assim. Eu acho, assim, cara, quem gosta do Byrne tudo bem, mas pra mim o Cockrum é muito superior mesmo. Porque começa umas histórias ali do Ciclopes em missão solitária, sabe? Daí ele encontra lá o monstro do pântano. Então tem tudo isso lá, né? O Ciclope lidando com isso. Ele conhece lá uma menininha que vai ser um par romântico dele por um tempo. E ele encontra aquela ilha no meio do Triângulo das Bermudas. E tem tudo uma estrutura fodástica ali de, sei lá, cultura inca nessa ilha. Cultura atlântida nessa ilha. E o Cockrum vai desenhando essas coisas loucuradas, muito remetendo ao Kirby, sabe? É muito bom e muito criativo esse desenho do Cockrum. Mas a gente vai terminar por aqui, né? Porque o Cockrum já vai começar a pincelar a Mariko, começando o relacionamento com o Wolverine. Aí vai ter aquela missãozinha ali deles com o Dr. Doom. É meio palhaçada, tá? Porque o Dr. Doom tem uma avessa ali com aquele vilãozinho do Homem-Aranha, o Arcade. Então ele tem que capturar os X-Men de novo para pôr eles em cenários impróprios para eles. E a única coisa que preza nisso aí é o encontro da Tempestade com o Dr. Doom. Que eles se olham assim e a Tempestade não baixa a guarda em nenhum momento pro rei da Lativéria. Tá? Eles têm um jantar um pouco romântico e o Dr. Doom fala, puta merda, ela me trata como se eu fosse uma ralé, como se ela fosse uma deusa mesmo, né? E tem toda uma narrativa dela escapa de uma prisão, né? E ela se perde nos poderes e ela personifica uma deusa do tempo mesmo, tá? Então tem umas coisas legais, mas por enquanto, né, o Claremont parece que se perde um pouco quando o Byrne sai e ele começa a pincelar umas coisinhas que ele vai usar lá no futuro, mas parece que nem ele sabe direito. Ele realmente está no desenvolvimento raso e específico do personagem, sabe? Então é uma época bem gostosa de se acompanhar, porque não tem uma missão foda acontecendo, não tem uma coisa muito ruim acontecendo. E isso a gente vai começar a falar mais nas próximas edições, tá? Mas era só para terminar mesmo essa última Epic Collection aí do Destino da Fênix, que talvez vai intitular o vídeo, mas eu acho que talvez seja melhor Dias de Futuro Esquecido e outras histórias, tá? Então fica aí, terminamos mais um pouco de X-Men. Eu não sei quando eu vou voltar a gravar de X-Men, porque eu quero cobrir outras coisas. X-Men, assim, é um marco para mim. Acho que eu tô a fim de fazer mais um programa do que representa toda essa era até a saída do Byrne. Porque isso revoluciona. Eu acho que eu quero mais... Tô a fim de fazer um programa do que reverbera essa saga que eles fizeram, né? Desde o Stan Lee até o Dias de Futuro Esquecido, né? O quão muda tudo o contexto dos gibis até essa parte ali do 1981. Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença. Por favor, se você está ouvindo pelo Spotify, dá um help aí, avalie a gente, seja sincero. Vai lá,
Tem agora a página no YouTube, que eu tô fazendo uns vídeos bacana lá. Vai ficar lá até o YouTube cortar por direitos autorais, mas tudo bem, foda-se. E também o Instagram, né? Curta lá a página do Instagram, a gente tá em todas as plataformas e qualquer coisa vai me xingar no Twitter lá, Rodrigo Juchen, e a gente se vê por aí. Falou! Tchizuku!